começando a sala virtual. Hoje nós vamos estudar regras do líder espiritual. E eu já vou mostrar da onde a gente vai tirar o conteúdo de hoje. O tema que nós vamos estudar é, a partir do capítulo 5, ministrar e dar orientação. Esse conteúdo foi tirado do livro O Caminho do Líder Espiritual. São trechos que nós vamos ler e comentar. Antes de iniciar propriamente o estudo, eu gostaria de sugerir para aqueles que não fizeram ainda a leitura do capítulo sobre Teoria da Educação do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Porque muito daquilo que nós vamos estar comentando, estar explorando dentro do tema de hoje, está, na verdade, embasado e muitos dos conceitos, esclarecimentos estão contidos dentro deste capítulo, Teoria da Educação, especificamente falando na primeira parte sobre educação do coração. Um breve resumo a gente poderia colocar da seguinte forma. Nessa sessão, onde lá no Pensamento da Unificação estudamos a teoria da educação, no que diz respeito à educação do coração, o livro enfatiza bastante o entendimento, a compreensão, a educação das pessoas, dos cidadãos do reino dos céus, dos filhos de Deus, sobre o coração de Deus. O aspecto de entender, compreender e principalmente experimentar. Ter empatia com esse coração. O entendimento desse aspecto é bastante importante e vai realmente embasar aquilo que a gente vai estar estudando nesta sessão. Seguindo no nosso estudo, o primeiro ponto que nós vamos estudar dentro do tema ministrar e dar orientação é especificamente a atitude do ministro quando dá orientação. E o primeiro aspecto que nós vamos estar buscando nas palavras dos verdadeiros pais, nós temos como subtítulo, um ministro deve derramar lágrimas. Vamos começar a leitura e aí a gente vai fazendo os comentários ao longo desta leitura, como sempre fazemos nos demais estudos. A única forma que uma figura pública na Igreja de Unificação pode ajudar este mundo cheio de lágrimas para fazer uma transição para o reino do céu é possuindo o coração de restauração e derramando lágrimas. Aqui já cabe um parênteses, e volto de novo àquilo que eu falei no início dessa discussão. A importância de entender e estudar a educação do coração dentro da teoria da educação no pensamento da unificação é exatamente porque, quando nós falamos que é importante compreender e principalmente quando o nosso Pai fala possuir o coração de restauração e, por conseguinte, derramando lágrimas. A história da humanidade desde a queda dos primeiros antepassados tem sido uma história onde Deus tem experimentado tristeza, dor, frustração por conta da queda. E, consequentemente, esse é um curso de lágrimas ao longo de 6.000 anos da história da restauração. O nosso Pai menciona que uma figura pública dentro da Igreja de Unificação, para que ela possa ajudar este mundo cheio de lágrimas, é necessário possuir esse coração de restauração, esse coração de Deus, ao longo da história da humanidade, principalmente no que nós chamamos de história de restauração, o coração de tristeza, o coração de dor, o coração de amargura. Seguindo na leitura, agora você entende que um verdadeiro membro da Igreja de Unificação é alguém que derrama lágrimas. E um verdadeiro líder é alguém que derrama lágrimas. Portanto, sendo que houve muito derramamento de lágrimas na queda, a restauração requer que lágrimas sejam derramadas. E ao fazer isso, uma pessoa não deve estar centrada em si mesma, mas deve chorar muito para o benefício de Deus e da humanidade. Quanto mais uma pessoa derrama lágrimas, mais próxima ela estará da realidade do coração de Deus. E de acordo com as leis de causa e efeito, é assim como deve ser. Então, para que nós possamos exercer a posição de ministro dando orientação para as pessoas, a atitude em primeiro momento é derramar lágrimas, ou seja, o derramamento de lágrimas é consequência do processo de conexão com o coração de Deus, de compreensão, de entendimento e principalmente de encarnar esse coração. O coração ao longo de uma história de sofrimento, um coração de amargura, um coração de expectativa, mas expectativa frustrada por conta da queda. E ao vermos os filhos de Deus em sofrimento, sentirmos o mesmo coração, termos o mesmo coração que Deus sente ao observar esse cenário.
Seguindo na leitura, os olhos dos líderes da igreja nunca devem estar secos por falta de lágrimas. Aqueles que realmente são miseráveis neste mundo são os líderes da igreja. Líderes da igreja estão sempre em tristeza. Quando você pensa sobre o coração de Deus e o curso da providência de restauração, então deve frequentemente, constantemente, diuturnamente sentir que Deus é realmente miserável. Esta é uma frase poderosa. Aqui vamos fazer mais um parênteses. Nós vemos realmente que a história da restauração é cheia de problemas, de falhas, e a gente precisa, ao estudar a história da restauração, perceber que as emoções, os sentimentos, o coração de Deus ao longo desses processos, ao longo desses períodos específicos da providência de restauração, devemos entender o quanto tem sido sofrido o coração de Deus. Essa posição que o nosso Pai chama de miserável. Seguindo a leitura. Quando está pensando sobre o que deve fazer para seguir o caminho de restauração, quando pensa sobre como não pode evitar trilhar esta estrada porque é assim, você frequentemente experimentará esmagadora tristeza e miséria. Às vezes é tão esmagadora que você sente como se estivesse para desmaiar. E aí voltamos, nas palavras do nosso Pai, e principalmente nos relatos da sua juventude, de quando ele realmente orava pela humanidade, pelo sofrimento da humanidade, principalmente no início da sua missão pública, e quantas lágrimas ele derramou, ao ponto de dizer essa frase, de sentir uma dor esmagadora ao ponto de estar para desmaiar, de tanta tristeza, de tanta amargura, de tão esmagadora tristeza e miséria experimentada. Seguindo a leitura, sem este tipo de coração, você não pode se tornar alguém que pode viver e trabalhar para o benefício de Deus. Quando você observa algo ruim, enquanto está andando pela rua, você deve se tornar alguém que pode pensar: desta vez eu estou passando sem fazer nada, mas apenas espere até a próxima vez. Eu limparei esse lugar com minhas próprias mãos. Então é praticamente inevitável. A partir do momento que nós sentimos empatia com o coração de Deus, ao ponto de sentirmos essa tristeza e miséria esmagadora, o desespero em conseguir realmente levar a cabo o ideal original da criação e, por conseguinte, o ideal de restauração, nós nos sentimos responsáveis, corresponsáveis com Deus, com esse processo de limpar esse lugar, dizendo: com as nossas próprias mãos. Seguindo na leitura. Você é assim? Sua igreja é assim? Vazia, cheia de ar frio e completamente seca. Isso não é bom. Isto é porque você é assim. Então, o líder tem que se arrepender encarando a vila e dizendo: você, fulano da vila, você recebeu a bênção ou recebeu algum prejuízo? Você deve entender melhor sua própria natureza. Você deve fazer uma oração na qual peça: o princípio básico é viver centrando na forma que o Mestre tem ensinado e na forma do universo e do céu. Contudo, sendo que não tenho vivido assim, quão miserável você que confia em mim é ao buscar o caminho do céu. Não obstante, não estaria tudo bem se podemos seguir o curso comum que pode nos conduzir para o céu enquanto o Senhor me dirige e aprendemos uns com os outros? Vamos fazer um parênteses aqui. A partir do momento que você começa com esses questionamentos: você é assim? O tipo de pessoa que realmente tem empatia com o coração de Deus? A sua igreja é assim? Ou seja, a sua missão, aquele grupo, aquela comunidade que você está conduzindo, tem essa mesma postura de orar, de derramar lágrimas, estar preocupado, ansioso em restaurar todas as pessoas, em buscar todas as pessoas, em dar às pessoas a orientação necessária, em conduzir a vida espiritual dessas pessoas? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. E quando não conseguimos responder positivamente, é a reflexão que ele está propondo. Quando nós não conseguimos ser dessa forma, nós devemos nos arrepender, encarar aquele grupo, aquela comunidade, as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade e realmente se preocupar se essa pessoa, se essa comunidade, se esse grupo está recebendo bênção ou está sendo prejudicado com alguma palavra, com alguma atitude, com algum comportamento que a gente possa estar tendo. Seguindo na leitura. Você já tentou isso? Quando alguém chega, você nunca deve ter o pensamento: ele é alguém que fará doações, ele dará ofertas generosas, ele pode ser útil para mim? Vamos fazer um parênteses aqui? Já percebe o tipo de questionamento? Muitas vezes a gente tem que fazer essa reflexão, porque de fato,
quando nós estamos buscando as pessoas, quando nós estamos testemunhando para novas pessoas, quando nós estamos tentando alcançar outras pessoas, qual é realmente o sentimento, qual é o pensamento, qual é a motivação? Será que realmente não estamos nos preocupando apenas em quanto de dízimo essa pessoa vai poder oferecer? Como faz ali o texto, né, essa referência, ele é alguém que fará doações? E as doações que ele dará serão ofertas generosas? Qual é a utilidade que essa pessoa pode trazer para mim, para a minha missão? São questionamentos que jamais, de forma alguma, são aceitáveis para uma pessoa que tem essa atitude do ministro ao derramar lágrimas por estar conectado com o coração de Deus, o coração de desespero, o coração de realmente querer salvar as pessoas. Então a pergunta deveria ser exatamente o contrário. O que nós realmente temos, o que eu realmente tenho para oferecer, para doar, para dar para essa pessoa? E realmente, quanto eu posso ser útil para essa pessoa? De que forma eu posso ser útil para ela? Através das minhas palavras, através do meu exemplo, através de algum comportamento? Enfim, é uma perspectiva totalmente invertida daquilo que normalmente nós somos levados a ter. Seguindo na leitura, seus olhos estão secos e sem lágrimas. Isso é um ponto muito importante. Vou enfatizar. Está grifado e eu vou enfatizar novamente. Olha o que nosso pai está dizendo. Seus olhos estão secos. Seus olhos estão sem lágrimas. Isso, na verdade, é somente uma percepção exterior de uma realidade interna. Quando nossos olhos estão secos, quando nossos olhos não têm lágrimas, significa que o nosso coração também está vazio, ele está frio, ele não tem empatia, ele não tem conexão, ele não tem a capacidade magnética de atrair as pessoas, de coracionar essas pessoas, de conseguir realmente abraçar essas pessoas, ter essa mentalidade de doar-se por elas, ter essa mentalidade de ser útil para com as pessoas. Seguindo na leitura, enquanto está trilhando o caminho da fé, você deve atravessar a experiência de chorar com lágrimas, escorrendo pelo nariz e a boca, chorando de forma intensa e ofegante. Você entende o que eu estou dizendo? As pessoas respondem, sim. Quando chora dessa forma, seus lábios irão inchar. Você deve derramar essas lágrimas tristes na medida que o interior da boca fique também inchado. E aí a pergunta que eu vou fazer, que certamente é o que nosso Pai espera que nós façamos a nossa própria reflexão. Quanto realmente nós temos tido esse tipo de coração? Quanto realmente nós temos tido a capacidade de derramar lágrimas com esse coração de desespero, de anseio, de realmente querer buscar salvar as pessoas? Seguindo a leitura, você não pode estar conectado com alguém quando não está preocupado sobre a pessoa e não pode edificar um relacionamento enquanto não fizer a conexão. Então é bem sério isso. Vamos fazer uma reflexão? Olha que frase poderosa, um trecho grandioso. Você não pode, não tem como você se conectar com alguém quando você não se preocupa sobre essa pessoa. Quando você não tem nenhum conhecimento sobre as situações cotidianas dessa pessoa. Essa pessoa está bem? Ela está mal? Ela se alimentou? Não se alimentou? Como estão os seus relacionamentos, bons ou ruins? Como está a sua vida de fé? Como está o seu crescimento espiritual? Como está a sua família? Se eu não tenho essa preocupação, se eu não tenho o interesse, se eu não tenho realmente o zelo de buscar conhecer e saber sobre essa pessoa, como eu posso dizer que eu tenho capacidade de edificar um relacionamento com ela? Como eu posso me conectar com ela? Aí qualquer tipo de orientação que eu possa pretender dar a essa pessoa vai ser uma coisa totalmente sem conexão. Você acha que pode surtir algum efeito, dar uma orientação para uma pessoa com a qual você não tem nenhuma conexão? Você não tem a percepção, não tem a capacidade de perceber, de entender, de ter empatia com a vida cotidiana dessa pessoa, sabendo dos altos e baixos, e aí sim, de forma contundente, eficaz, eficiente, dar alguma orientação para o crescimento dessa pessoa. Isso é muito sério, é uma reflexão muito séria, isso que o nosso Pai está falando. Seguindo na leitura. Atualmente as pessoas não prestam atenção suficiente em relação umas às outras. Ponto, aqui vamos fazer outro parênteses, é o que nós acabamos de falar. Se eu não tenho nenhuma empatia, se eu não consigo observar essa pessoa, se eu não sei nem se o cotidiano dela foi bom, se foi ruim, o máximo que eu consigo dizer para essa pessoa é bom dia, tudo bem, boa tarde, vai com Deus e pronto, acabou. Se eu não presto atenção suficiente em relação às pessoas, como eu posso orientar ela? Como eu posso dar algum tipo de orientação para ela? Vai ser uma orientação da boca para fora, sem conexão de coração, sem empatia e, por conseguinte, sem eficácia nenhuma. A gente cansa de ver por aí
as pessoas dando conselhos e a pessoa continua declinando, continua se afundando, continua enveredando em caminhos desviados, porque a orientação não parte de nenhuma conexão, ela simplesmente foi dada como uma obrigação sem nenhuma conexão. Seguindo na leitura, no relacionamento horizontal, é raro que as pessoas prestem atenção umas às outras, centrando na conexão horizontal. Independente de sexo e idade, todos têm a atitude que lidar com as pessoas é irritante. Então, aqui outro parênteses, as pessoas têm dificuldade de se relacionar, as pessoas acham que qualquer relacionamento um pouco mais aprofundado, mais inteirado, mais empático, se torna uma coisa irritante, incômoda. Como eu posso querer dar algum tipo de orientação como ministro se eu não tenho essa empatia com a pessoa? Seguindo na leitura. Se você vê as pessoas como um incômodo, então nunca, jamais, de jeito nenhum, você vai poder trilhar o caminho celeste. Como nós vamos viver no reino dos céus? A gente apregou o Chonilguk. O Chonilguk não é um lugar onde as pessoas vivem isoladas, mas na verdade é um lugar onde as relações são profundas, plenas, completas. Mas isso só pode ser construído, isso só pode ser criado, isso só pode ser estabelecido aqui na Terra, nas nossas relações cotidianas. E se você, se cada um de nós estamos ou pretendemos estar na posição de ministro com o intuito de dar alguma orientação para a comunidade, para alguma família, para algum jovem, enfim, é impossível fazer isso se você acha que as relações com o ser humano é irritante, que as pessoas são para você um incômodo. Vamos seguir então na leitura? Vamos passar agora para o segundo item desse tema, a atitude do ministro dando orientação. E o título agora que a gente vai falar um pouquinho é sobre você deve se tornar preocupado. Na verdade, não é um tema desconectado daquilo que a gente acabou de falar. Está conectado, são sobrepostos, mas a gente está colocando em itens, em tópicos, porque o nosso Pai tem palavras bem específicas sobre cada uma dessas situações e como é importante a gente encontrar na palavra do nosso Pai, na palavra dos verdadeiros pais, as orientações pormenorizadas para a nossa vida cotidiana. Vamos à leitura? Para a providência de Deus de restauração, a nação coreana não é o único lugar que Deus precisa. Ele precisa de todos os bilhões de pessoas do mundo. Por esta razão, Deus está profundamente preocupado com as pessoas. Mais um parênteses aqui, vamos fazer mais um parênteses? Olha que interessante. A gente está dizendo, né? Deus está profundamente preocupado com as pessoas. Quais pessoas? Todas as pessoas, indistintamente de raça, indistintamente considerando cultura, nível salarial, enfim, qualquer coisa que hoje a sociedade humana apresente como meios de distinção, para Deus isso é irrelevante. Na verdade, a preocupação de Deus é com todos os bilhões de pessoas do mundo. Assim nós também devemos ter essa preocupação. Olha o que o texto vai dizer. Vamos seguir na leitura? Esse tem sido o propósito mais importante na providência de Deus até agora. Sendo que somos um grupo de pessoas que se reuniu para o propósito de alcançar esse objetivo, devemos então nos colocar na mesma posição onde Deus está. Ou seja, estar profundamente preocupado com as pessoas, com todos os bilhões de pessoas do mundo. E ter o mesmo grau de preocupação em relação às pessoas. Trecho fantástico, poderoso, como isso realmente deve ser o norteador das nossas vidas, estarmos profundamente preocupados com as pessoas. Mas não é aquela preocupação pelos interesses errados, como a gente já falou anteriormente. Ah, não, será que essa pessoa vai dar o dízimo? Será que ele faz uma doação generosa? Como ele vai ser útil para mim? Não, eu tenho que estar preocupado em como realmente essa pessoa pode crescer, quanto ainda ela pode crescer e o que eu posso fazer, como eu posso contribuir, qual é a minha participação e a minha contribuição para ajudar nesse processo de crescimento, de restauração, de aprimoramento dessa pessoa, dessas pessoas, dessa família, dessa comunidade e assim por diante. Seguindo na leitura, isto não deve ser feito apenas externamente. E a gente vai abrir outro parênteses, já falamos isso lá atrás e vou enfatizar novamente. Não adianta simplesmente com gestos externos, mas que tem que ser uma coisa que toca mesmo lá no fundo do coração, onde você realmente sente empatia por aquela pessoa, onde, mesmo não dizendo externamente, não fazendo gestos aparentes que as pessoas possam observar, gestos externos que as pessoas possam observar, mas o fato de eu realmente ter empatia com essa pessoa, exercer essa preocupação, e realmente, se for o caso, dobrar os meus joelhos e ir à oração para ajudar essa pessoa, fazê-la crescer, fazer uma contribuição, mesmo que seja de uma forma anônima, isso é o que nosso Pai enfatiza.
Seguindo na leitura. Quando pode possuir o coração que brota a partir de sua mente original, você pode compreender as melhores conexões interpessoais e os melhores relacionamentos pessoais. Sabendo disso, quando o membro está experimentando alguma dificuldade ou enfrentando algum desafio, você deve sentir simpatia em relação a essa pessoa, como se estas aflições, como se essas dificuldades, como se estes desafios estivessem acontecendo com você. Olha que interessante, então possuir o coração que brota a partir da mente original, aonde você realmente consegue construir, fortalecer, aprimorar essas conexões interpessoais e aí, por conseguinte, saber, perceber, compreender e experimentar como sendo suas mesmas as aflições desta ou das várias pessoas que estejam ao seu redor, isso é um ponto fundamental para que você realmente possa exercer essa atitude de se tornar preocupado, ou seja, estar preocupado com a pessoa ou com as pessoas ao seu redor. Seguindo na leitura, a fim de orientar as pessoas em suas espiritualidades, você deve ser capaz de observar a mente das pessoas e ser sensível em relação às suas dificuldades. Fantástico! Aqui já cabe outro parênteses? Cabe sim, né? Vamos comentar? Então veja só, se nós estamos nesse contexto, aonde estamos estudando, a atitude do ministro quando dá orientação, eu preciso, é demandado de mim ter a capacidade de observar a mente das pessoas, ter a capacidade de ser sensível em relação às dificuldades. Também podemos dizer, ser sensível para observar as potencialidades, as habilidades, as capacidades já existentes ou aptas a serem desenvolvidas. Tudo isso se faz necessário para que, de fato, eu possa cumprir o primeiro objetivo dessa frase, a fim de orientar as pessoas em suas espiritualidades. Como eu posso almejar? Como nós podemos almejar ser um ministro, ser um líder espiritual, dar orientação para as vidas espirituais e que se entenda, entre parênteses, quando eu falo vidas espirituais, vidas eternas, vidas que vão durar pela eternidade. Então, voltando, fechando esse parênteses, como eu posso orientar vidas espirituais, a vida espiritual de uma pessoa, sem ter empatia com ela, sem realmente reconhecer as suas dificuldades e as suas potencialidades? E ajudar. Como eu posso ajudar nas dificuldades, vencer os obstáculos? Como eu posso também ajudar a desenvolver as habilidades, as capacidades, os potenciais que estão ali de forma essencial e que precisam ser aprimorados e externados na vida cotidiana? Dá para perceber a importância disso que nosso pai está falando? Vamos seguir a leitura? Quando estão para sorrir, os olhos e boca mudam. A razão é que há somente duas coisas que afetam as expressões faciais. Nosso pai explica. Quando há algo a ser expresso no coração de uma pessoa, então elas mudarão. Assim, eu posso dizer se você está satisfeito ou insatisfeito apenas olhando a forma como você fala. Como eu posso dizer isso? Eu vejo isso a partir da forma que os seus olhos e boca se movem. Se você pode avaliar isso, então pode ver quanto a pessoa está sorrindo e quão próximo isto está de um sorriso amplo. Você deve obter controle deste método de calibração para que possa orientar alguém pela análise de seu coração e espírito. E isso é muito importante, já que nós estamos falando de relacionamentos, de conexão com as pessoas. Eu preciso olhar para as pessoas, olhar para a pessoa que está ao meu lado, olhar para a pessoa que está perto de mim e conseguir observar o grau de satisfação ou insatisfação, felicidade ou infelicidade, realização ou frustração, enfim. Eu tenho que ter essa capacidade de perceber. Se a pessoa não fala, se ela não externa, se ela não exterioriza isso através de palavras, é óbvio que eu, na posição de estar me preocupando com ela, de ter realmente essa conexão, observando ela, perceber nos vários sinais, nos vários gestos, nos vários comportamentos, a leitura e, por conseguinte, a atitude compatível que eu preciso ter em relação a essa leitura que eu estou fazendo. Nosso pai dá algumas dicas ali da sua própria experiência e é isso que nós devemos também ir desenvolvendo na nossa vida cotidiana, aprimorando e desenvolvendo também, claro, a nossa própria e peculiar experiência pessoal, mas essa habilidade é realmente necessária e nosso pai enfatiza bastante isso, principalmente através desse trecho. Mas seguindo a leitura, o nosso pai diz assim: a fim de fazer isso, você deve prestar muita atenção. Como você pode captar isso sem prestar atenção? Impossível, não tem como. Bem claro isso que nosso pai está falando, né? Vamos seguindo? Se posso estar com alguém por 4 dias direto, então eu posso dizer tudo sobre essa pessoa, independente de quem ela seja. Quando ela se senta, eu posso analisar se ela pode ou não sentar com dificuldade. Este se tornou um tema central agora. Se você pode lidar com os problemas desta pessoa,
pensar sobre seus problemas e considerá-los como os seus próprios problemas, essa pessoa naturalmente, espontaneamente será grata a você e estará sempre atenta às suas orientações. Isso é o que você deve pesquisar. Isso é o que nós precisamos desenvolver. Ter a capacidade de lidar com os problemas dessa pessoa. Não simplesmente decorar fórmulas e receitar soluções prontas para as pessoas ou para os problemas das pessoas. Isso é muito fácil. O difícil é realmente entender, compreender esse problema, entender a individualidade, pensar sobre isso, considerar isso como seu próprio problema, como você lidaria com isso e apresentar isso como uma solução ou uma possibilidade, obviamente, de solução. Porque se isso realmente for eficiente, essa pessoa, como diz o texto, como diz a palavra do nosso Pai, essa pessoa naturalmente, espontaneamente será grata a você e estará sempre atenta a você. Seguindo a leitura. Quando está lidando com um membro, você deve tratá-lo com muita afeição e entretê-lo. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, sejam elas pessoas do nosso próprio nível, pessoas a quem nós estamos subordinados ou pessoas que são subordinadas a nós, e muitas vezes, na maioria delas, infelizmente, nós olhamos para elas como incômodos, como nós já vimos numa tela anterior. Vamos seguindo aí na leitura? Vamos passar agora para o próximo item, dentro desse ponto, a atitude do ministro dando a orientação. Agora nós vamos falar no terceiro item sobre você deve ter zelo. Antes de entrar propriamente na palavra do nosso Pai, eu fui fazer uma pesquisa sobre o significado da palavra zelo, isso dentro do dicionário. Então você também pode melhorar esse conceito pesquisando em outros. Eu peguei esse conceito que está aí. Vamos dar uma olhadinha e depois a gente vai ver a importância desse conceito aqui para entendermos aquilo que nós vamos buscar nas orientações e esclarecimentos do nosso Pai, nas palavras do nosso Pai, quando ele diz para a gente, você deve ter zelo. Então, o que é zelo? Basicamente, zelo significa cuidar de algo ou de alguém, ter consideração pela coisa ou pela pessoa. Um indivíduo que tem muito zelo por outra pessoa é chamado de zeloso e é alguém que sente uma grande afeição por pessoas queridas. Com origem no termo grego zelos, a palavra zelo expressa interesse, desvelo, diligência, afeição íntima. Aqui, por si só, a gente poderia encerrar a discussão, porque está bem claro aí, né? O que é zelo? Zelo é realmente você enxergar as pessoas como pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas por quem você já tem diligência, você desenvolveu afeição íntima e, por conseguinte, você quer cuidar dessa pessoa, tal como também ali o texto pode falar em relação a um objeto, alguma coisa, né? Mas, enfim, percebe a importância do que ele está querendo dizer, ao significado da palavra zelo? Mas vamos ver então o que o nosso Pai fala sobre isso? Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Pai. Vamos lá. As pessoas respeitam aqueles que são zelosos. Para uma pessoa que está se movendo em frente com entusiasmo, não importa quão grandes os perigos diante dela, todos eles podem ser conquistados. Entretanto, as tentativas sem zelo são fáceis de chegar a um impasse. Então, aqui o nosso Pai fala da importância, né, da atitude do zelo. O zelo não é simplesmente por algum motivo de reconhecimento, onde as pessoas vão ver em você essa virtude e vão elogiar e vão enaltecer essa sua capacidade de ser zeloso. Não, não é esse o objetivo, mas é permitir que as coisas realmente funcionem, que as relações funcionem, que as pessoas se desenvolvam. Eu não posso, então ali para voltar no nosso tema, eu não posso pretender ter a atitude de ministro dando orientação para alguém ou alguma comunidade se eu não tenho zelo. Nosso Pai diz que isso é pré-requisito, é ingrediente para construir essa atitude, essa capacidade de dar orientação. O texto segue dizendo, por esta razão, as coisas mais importantes para nós que desejamos avançar é a questão de como ser bem providos com o zelo que pode manter o nosso progresso. Então, ali já fica mais claro também, né? Quando o nosso Pai diz aqui, nós desejamos avançar. Beleza, todos nós almejamos avançar no crescimento, na orientação, no desenvolvimento, mas devemos considerar que a proporção da nossa capacidade de avançar está diretamente ligada à nossa capacidade de ter o zelo, de estarmos providos com o zelo para manter o nosso progresso. Sem zelo, segue o nosso Pai, você não pode ser estimulado.
Além disso, não precisamos de estímulo desprovido de entusiasmo. Quando consideramos o fato que forte estímulo vem em conexão com intenso zelo, devemos buscar um ambiente preenchido de zelo e companheiros borbulhando com entusiasmo. Então é uma combinação. Eu não consigo pessoas próximas a mim que estejam borbulhando com entusiasmo se eu não consigo preencher o ambiente que envolve a todos nós, a mim e as pessoas ao meu redor com zelo. Seguindo na leitura, para nós que estamos buscando o caráter perfeito e a personalidade ilimitada, não podemos estar desprovidos de zelo ilimitado. É uma relação diretamente proporcional. Enquanto eu tenho um zelo limitado, a minha personalidade também é limitada. O meu caráter ele é parcialmente perfeito ou incompleto. Mas a partir do momento que nós conseguimos nos prover com zelo ilimitado, obviamente, como consequência inevitável, o caráter se aperfeiçoa e a personalidade se torna ilimitada. Está clara essa relação? É uma questão importante para nós enquanto estamos buscando cultivar um caráter ilimitado, se estamos prontos ou não para perseguir esse tipo de zelo para sempre e, se não, se estamos preparados ou não para nos esforçar na direção de determinados objetivos possuindo esse entusiasmo. Se você não possui uma dessas duas mentalidades, então não pode buscar o caráter perfeito. Basicamente é o que nós acabamos de comentar ali anteriormente, né? Falando exatamente dessa relação entre o zelo e o aperfeiçoamento do caráter e também da personalidade ilimitada. Seguindo na leitura, vamos agora mudar um pouquinho o tema. Agora nós vamos falar sobre o ministro estar na posição paternal. Nosso pai também dá bastante ênfase nessa atitude de estar na posição paternal, no exercício da posição de dar orientação, para termos a atitude adequada ao darmos orientação. Primeiro item dentro desse tema, nosso pai diz assim: ministros estão na posição paternal. A partir de agora, você deve cumprir toda a responsabilidade individual, mais do que a responsabilidade como um líder regional ou um líder estadual da Igreja de Unificação. Você deve primeiramente cumprir toda a sua responsabilidade como um indivíduo. Vamos fazer um parênteses aqui? Não adianta você se preocupar em ter resultados, em ter sucesso, seja o tamanho da sua missão, como líder regional, estadual, enfim. Mas, se você não cumpre primeiramente toda a sua responsabilidade como um indivíduo, o restante se torna em vão. O problema é se você concluiu ou não sua responsabilidade individual, centrando na tradição em nível mundial. A seguir vem a questão se você concluiu ou não sua porção de responsabilidade como um líder ou como um líder da igreja. Então não adianta nós nos preocuparmos simplesmente na missão pública, no aspecto mais amplo da missão pública, vamos dizer assim, como líder regional, estadual, como ele menciona, mas ele dá claramente que para que eu possa realmente avançar para exercer a minha porção de responsabilidade como um líder em qualquer outro escopo maior, eu preciso inevitavelmente ter sido vitorioso na minha missão, na minha porção de responsabilidade individual. Hoje a gente vê muita gente fazendo missão pública, mas poucas delas realmente conseguiram vitória a nível individual, poucas realmente poderíamos encontrar aí que realmente são vitoriosas a nível de família. Seguindo na leitura, líderes da igreja estão na posição de pais. Você, como pai, deve primeiramente demonstrar o exemplo. Aqueles que educam demonstrando exemplos através de suas vidas primeiro são os verdadeiros pais. Verdadeiros pais são aqueles que primeiro educam com amor e então dizem para os filhos colocarem isso em prática. Então isso é um outro ponto muito importante. Nós sabemos que é necessário, sim, dar orientação. A palavra é o veículo com o qual nós damos orientação, esclarecimento, entendimento, mas não adianta palavra sem o exemplo. O maior, o mais poderoso educador que existe é o exemplo daqueles que estão nas posições responsáveis, como, por exemplo, os pais em relação aos seus filhos. Não adianta mandar fazer uma coisa, exigir que se cumpra uma regra, exigir que eles executem determinadas tarefas ou tenham um determinado comportamento, se os pais não praticam, se os pais não vivenciam, se eles não dão exemplo daquilo que eles estão pregando. E isso se aplica a todas as esferas, a todos os escopos, naquelas posições entre subordinado e subordinador. Seguindo na leitura, o nosso pai diz: se você conduz esse tipo de vida, Deus não deixará você, não importa o que aconteça. Além disso, esse tipo de pessoa possui algum poder misterioso e poderoso, o qual atrai automaticamente a atenção das outras pessoas. Assim, as outras pessoas não têm nenhuma escolha a não ser prestar atenção nessa pessoa. Se você acende fogo num fogão durante o inverno, mesmo se não explicar isso para ninguém, se não explicar para as outras pessoas que é um fogão frio e um fogão quente, porque as pessoas já podem sentir o calor, elas naturalmente virão e se reunirão ao redor do fogão quente.
Assim deve ser o coração paternal. A pessoa que está na posição paternal, em relação aos demais, tem que funcionar dessa forma, ser o ponto de atração, o imã que atrai, esse fogão caloroso que atrai as pessoas para perto de si. Seguindo na leitura, nosso pai diz: da mesma forma, você também deve se tornar alguém para quem as outras pessoas serão atraídas. O que estou tentando fazer é estabelecer esse fundamento, e somente com a determinação para o sacrifício, expandir a nova tradição e depois conectar com o fundamento em nível familiar e, baseado nesse fundamento, criar o clã, o povo e a nação. Esse é o caminho que Deus está trilhando. Esse é o processo que nosso pai dá bem claro, mostrando que as pessoas serão atraídas, tal como a gente já mencionou anteriormente, o exemplo do fogão quente atraindo as pessoas num dia frio, assim também nós devemos, para expandir esse modelo no nível familiar, depois estabelecer o fundamento para o clã, o povo, a nação. Esse é o modelo, que nós possamos realmente ter essa posição paternal, um coração caloroso que possa atrair as pessoas ao nosso redor. O nosso pai segue dizendo: pais são as matrizes da vida dos filhos. Isto gera vida. É a matriz de vida, amor e proteção. Ela protege a vida, cria a vida e ama a vida. E se você, se cada um de nós almejamos nos tornarmos ministros, líderes espirituais que orientam outras pessoas, nós precisamos, na posição paternal também, entender que nós devemos ser matriz de vida, matriz de amor, matriz de proteção. Ou seja, devemos proteger a vida, criar a vida e amar a vida. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Segundo item, dentro desse ponto, o ministro está na posição paternal, o nosso pai coloca ali, a gente colocou como item 2 o coração de paz. Dando continuidade, como a gente fez nos conteúdos anteriores, a continuidade, porque se nós estamos falando de posição paternal, obviamente o coração tem que ser um coração de paz. O texto diz: quando encontrar um membro, você não deve aconselhá-lo na frente de outros membros. Isso já cabe um parênteses, isso é muito sério. A própria administração usa isso como regra de orientação para os liderados dentro de uma estrutura hierárquica. Se você tem alguma coisa a reconhecer, a valorizar, a realmente exaltar, faça isso publicamente. Mas se você tem algo a corrigir, a repreender, a orientar e aconselhar no sentido de aprimoramento, faça isso no particular. E é o que nosso pai diz ali. Quando encontrar um membro, se há alguma coisa para aconselhar, não faça isso na frente dos outros. Eu tenho conduzido incontáveis pessoas até agora, e há muitas que cometeram erros. Quando trato com elas, eu tenho atitude: eu perdoarei você 100 vezes. Eu perdoo 100 vezes todos aqueles com quem estive em contato. Esse é o coração paternal. Esse é o coração que nós precisamos ter. Será que é assim que nós nos comportamos? Será que é assim que nós tratamos aqueles que estão sob os nossos cuidados? Será que é assim que nós realmente exercemos a posição de pais quando orientamos, corrigimos, repreendemos alguém que está sob os nossos cuidados? Agora vamos passar para mais um item aí dentro desse contexto, um tema que nós vamos discutir, que é o ministro como alguém que orienta. Então vamos entrar no aspecto mais efetivamente prático daquilo que a gente está propondo aqui desde o início da nossa discussão. O ministro como alguém que orienta, e o primeiro tema que a gente vai falar sobre isso é ministro como guia. A palavra do nosso pai diz o seguinte, acompanha lá. Quando seguimos para o pico de uma montanha e escalamos na direção dele, somente pode haver um único ponto mais elevado. Porque há muitas estradas diferentes conduzindo até esse pico, a distância a ser percorrida pode diferir de acordo com a direção que uma pessoa vai tomar, mas há um único caminho direto. Centrando nesse único caminho, muitas estradas estão conectadas nas direções de 360 graus ao redor dela. Inicialmente pode ser 360 graus, mas à medida que você se aproxima do pico, quanto mais próximo está dele, todos os caminhos vão se juntando com certeza. Todos eles serão conectados. Mais tarde, esses caminhos se tornarão 4, e então se tornarão 2, e no final, por fim, estarão todos ligados num único ponto, através de um único caminho. É assim como podemos conquistar o topo. E é lógico que nessa reflexão que o nosso pai está fazendo, a gente já vai na leitura fazendo associação com a nossa vida. Todos nós temos um único objetivo, todos nós almejamos um único ponto, o pico da finalidade da nossa criação. Podemos seguir por caminhos diferentes, inicialmente por causa da nossa individualidade, por causa da nossa peculiaridade, também por conta das nossas deficiências, por conta dos problemas que nós carregamos dentro daquele conjunto de pecados que a gente estuda lá no capítulo 2 da queda. Podemos trilhar caminhos diferentes, mas à medida que nós vamos escalando na direção desse objetivo, à medida que nós vamos nos aproximando do objetivo final, nós vamos vendo que esses diferentes caminhos vão se afunilando, vão se reduzindo o número de caminhos até que, por fim, como diz ali a palavra do nosso pai, no final vai ser um único caminho para chegar nesse ponto definitivo.
Mas vamos à leitura do texto para continuar na explicação do nosso pai. A partir então desse ponto de vista, a história não trilhou curso semelhante a escalar uma montanha? É isso que a gente comentou. Embora houve incontáveis povos divididos que estiveram trilhando o curso de história na tentativa de encontrar o caminho direto, entre eles deve ter havido aqueles que estiveram escalando na direção oposta, seguindo em todos os tipos de direções, não é verdade? Sempre tem aqueles que nem estão mais buscando o pico, está buscando um outro objetivo, está seguindo numa outra direção, né? O texto segue dizendo, deve haver aqueles que estiveram descansando no meio do caminho porque ficaram exaustos, e também deve haver aqueles que resolveram desistir e descer a montanha de novo. Também deve haver aqueles que descobriram que o caminho para descer é mais difícil para caminhar e assim acabaram tentando encontrar outra forma mais fácil, e também deve ter havido todo tipo de pessoas. A história da humanidade está tecida desta forma tão complexa. E nós estamos nesse contexto. O que o nosso pai está falando de forma genérica, nós devemos nos contextualizar dentro disso daí. Quando nós estamos trilhando em direção a esse objetivo, qual é a nossa atitude? Nós estamos seguindo em linha reta? Nós estamos descansando a cada pedaço do caminho? Ou nós, de repente, nos sentimos demasiadamente exaustos e resolvemos desistir e voltar para a posição inicial? Qual é a nossa posição? E como ministro, como guia, como eu devo encarar todas essas diferentes trajetórias, esses diferentes caminhos, esses diferentes percursos que as pessoas estão trilhando? Vamos à palavra do nosso pai? Quando olhamos toda a montanha, se há alguém que conhece o único caminho que leva até o topo, então no aspecto de conquistar o topo, essa pessoa vai se tornar o guia. Este é o guia por quem todos esperam. Isto é absolutamente verdade. Isto é verdade para o passado, para o presente e também para o futuro. Até que o topo seja conquistado e há alguém que conhece o caminho, então ele sempre será reconhecido como guia. Isto é o que eu penso. Então é claro que todos nós percorremos caminhos diferentes por conta de que não tínhamos ninguém que nos orientasse e acabamos por decisão própria ou às vezes até mesmo por influência de pessoas que não tinham sequer chegado no topo, acabamos enveredando por uma determinada trajetória. Mas nós sabemos que o Messias, por exemplo, o Cristo, o verdadeiro Pai, vem como nosso guia mostrando o caminho mais reto, o caminho mais direto, o caminho mais eficaz para nos levar com mais eficiência e com mais rapidez, de forma mais direta, ao objetivo, ao topo dessa montanha. E o líder também, o ministro também, ao dar a orientação, ao exercer o papel de orientador, ele deve também fazer o papel de guia, alcançar o topo e mostrar o caminho, ser o orientador. Ou pelo menos, se ainda não alcançou o topo, pelo menos aos poucos passos que ele possa estar adiante dos demais, servir como guia para que os demais possam um pouco mais rapidamente trilhar esse caminho já trilhado pelo ministro. O pai segue dizendo no texto, por que precisamos do guia? Isto é para que eu mesmo possa escalar a montanha mais rapidamente. É assim como é feito. Então, o que devemos fazer para concluir a vontade de Deus? A conclusão é que não há nenhuma outra maneira, além de que devo me tornar uma unidade com o guia. Se vocês estão caminhando em duas estradas diferentes, então podem dizer, como você pode seguir esse caminho? Esta é a estrada que devemos tomar, vem por aqui, esse é o caminho que eu quero seguir, e você está indo pelo caminho errado. Você deve se tornar absolutamente uma unidade. Você deve se tornar uma unidade como dia e noite. Você não deve ter quaisquer objeções. Esse é o pré-requisito absoluto. Então, a partir do momento que nós encontramos um guia, que esse guia realmente já trilhou alguns passos a mais à minha frente, eu preciso me unir absolutamente com esse guia, porque essa unidade vai me permitir trilhar mais rápido esse caminho, até mesmo mais rápido do que o próprio guia havia trilhado antes de mim. Porque talvez ele, não tendo ninguém que o guiasse, ao desvendar e descobrir esse caminho, talvez tenha trilhado com mais dificuldades, demandando mais tempo. Mas ele me dando as orientações, me mostrando o caminho, sendo meu guia, isso vai permitir que eu possa trilhar esse trajeto com muito mais rapidez, como fala a palavra do nosso Pai. Vamos voltar à leitura? Você não pode dizer, mas vocês são jovens enquanto eu sou velho e vejo que vocês são como estudantes no jardim de infância ou da escola elementar enquanto eu sou um avô. Além disso, quando olhamos para todo conhecimento externo, intelecto e experiência, vocês devem estar na posição para receber minhas instruções. Contudo, como uma pessoa jovem como vocês pode ser um guia? Quando você compreende que ele é o guia, não importa se seu nariz ou orelha fica torcido, ou se perde um olho ou uma perna. Você entende? As pessoas respondem sim. Então olha que interessante, né? Muitas vezes as pessoas acham que o fato de ser guia é pelos motivos de conhecimento externo, intelecto, experiência, e na verdade, pouco isso importa. Não existe uma regra dizendo que o guia deve ser bonito. Você não pode assumir que o embaixador de uma nação que representa uma nação deve ser um homem bonito.
A mulher também pode ser diplomata, certo? Mesmo sendo uma jovem senhora, ela pode ser uma diplomata. É a mesma coisa. Subestimar e desconfiar do embaixador que tem essa missão é estar sendo infiel e desrespeitoso para a nação. Muitas vezes nós, quando nos deparamos com uma pessoa que se apresenta como guia, nós exigimos que ela preencha requisitos a partir do nosso próprio ponto de vista, como no exemplo que nosso pai fala sobre a aparência de um diplomata, de um embaixador, o fato de ser mulher. Às vezes nós também subestimamos e desconfiamos na pessoa que andou um pouco mais e que está tentando indicar para a gente um caminho mais rápido, um caminho mais fácil. Muitas vezes nós nos apegamos a posições, a status, a títulos que realmente não servem muito no contexto de orientar. Para que nós sejamos guia, de fato, de forma verdadeira, o que nosso pai quer dizer é que nós realmente precisamos estar alguns passos adiante na trajetória, nesse caminho reto, até alcançar o topo, até alcançar o objetivo proposto para todos nós. Seguindo na leitura, nosso pai diz: um guia deve sempre seguir em frente, ele não deve mudar de um dia para o outro, mas se ele é chamado à noite, a resposta deve ser sim. E mesmo se ele é solicitado, você pode nos guiar para subir a montanha? A resposta sempre deve ser sim. Mesmo se a questão é: você está confiante que pode encontrar o caminho de noite? A resposta deve ser sim. E mesmo se ele está fora do passo e é perguntado: você é o guia? A resposta deve ser sim. Quando vem o pensamento sobre isso e ele é perguntado, a resposta sempre deve ser sim. Não deve haver nenhuma objeção sobre isso. Sobre o que estamos falando aqui, isso significa que isso não muda nem mesmo durante as 4 estações. Este é o caminho que não mudará, não influenciará de um para o outro. Não há nenhuma necessidade da palavra talvez. Então, a definição de guia é aquela pessoa que tem a convicção, tem a certeza do caminho a seguir, de forma inflexível e invariável, independente de qualquer condição que possa alterar-se, circunstâncias diferentes, enfim. O guia segue sempre o caminho, conhecendo, tendo a certeza e sempre dizendo: nós vamos chegar no objetivo. Essa é a certeza, essa é a confiança que as pessoas no exercício dessa posição de guia devem ter em relação àqueles que vão ser guiados, orientados por ele. Voltando na leitura, nosso pai diz assim: por essa razão, sendo que você não conhece o caminho, eu estou trilhando na frente para guiar vocês. Quando estamos caminhando, logo que dou o sinal para deitar, você deve se deitar. Isso é tudo que você deve fazer. Você estará fazendo isso ou não? As pessoas respondem sim. Portanto, você deve deixar sua família para trás e seguir em frente. Nesse momento, quando alguém diz: atirem todos juntos. Se você tenta levar o seu cônjuge e filhos com você, então todos vocês serão massacrados. Nesses momentos, vocês estão destinados a se dividir e correr. Você entende? As pessoas respondem sim. Deste modo, você se separará de seu cônjuge e todos os demais. Somente então podemos ao menos salvar as sementes. Isso não é assim? O que o nosso pai está querendo dizer com essa palavra? Vamos pensar um pouquinho? Então, olha ali, vira e mexe. No texto ele fala que as pessoas ao longo do caminho, de repente, têm que ter determinados comandos. Vamos abaixar, deita no chão, vamos levantar. Enfim, nós devemos confiar na orientação do guia, acatar a orientação do guia e cumprir a orientação do guia. Agora vamos falar sobre o ministro como uma figura exemplar. Esse é o tópico central e dentro dele nós vamos colocar o primeiro item, que é: o ministro deve estabelecer o exemplo. Acabamos de mencionar ali sobre o ministro deve ser o guia, e aí a gente vai perceber a correlação disso. Até agora nós mencionamos bastante o exemplo do nosso pai exercendo o papel de guia. Agora nós vamos comentar especificamente sobre o papel do ministro, do líder espiritual, na posição de figura exemplar, ou exercendo o papel de figura exemplar. Especificamente sobre o tema, o ministro deve estabelecer o exemplo. E o nosso pai diz o seguinte: qual é a base de uma vida exemplar? Você deve se tornar alguém que seja necessário para derramar luz em nossa história e desbravar esta era, e alguém que participa no processo de estabelecer o fundamento para o futuro. Neste fundamento da realidade, você deve carregar o fardo e avançar em frente. Desta forma, você precisa fazer algumas realizações durante os 10 anos, o que pode ser deixado para trás, como sua própria posse e ativos. Você deve entender isso muito claramente. Então, o que o nosso pai está falando ali? Vamos fazer uma reflexão? O que é, ou qual é a base de uma vida exemplar? É aquilo que realmente a gente consegue desbravar através das nossas próprias realizações. No fundamento dessa realidade, a gente tem que carregar o fardo, avançar em frente, conquistar e desbravar o caminho. E aí sim, como legado, transmitir isso para as outras pessoas. E isso se faz através do próprio exemplo, o exemplo que fica, aquele modelo que as pessoas querem ser, aquele modelo que as pessoas querem se enquadrar. Eu quero ser daquele jeito, eu quero seguir aquilo que a pessoa fez. Olha a qualidade de vida que ele desenvolveu, olha a família que aquela pessoa construiu, olha o tipo de filhos que ele educou, olha a comunidade que ele construiu. Enfim,
tudo aquilo que você trilhou ao longo de uma vida, ao longo de um período de tempo, é realmente o seu legado no que diz respeito a estabelecer um exemplo para as pessoas seguirem. As pessoas não seguem pessoas. Isso é um ponto que tem que ficar muito claro. As pessoas seguem um ideal. A pessoa simplesmente faz o papel de guia, mas estabelecendo o exemplo daquilo que ele realizou, daquilo que ele conquistou, as pessoas vão se sentir motivadas. É isso que realmente motiva a pessoa a seguir em frente. Não é simplesmente a relação pessoal no sentido de que porque você é meu amigo, porque eu sou seu amigo, porque a gente tem uma relação de irmandade, de fraternidade, que nós desfrutamos dos mesmos gostos e opiniões. Não. O estabelecimento de um exemplo é supra-opiniões, supra-raça, supra qualquer outra discriminação que possa distinguir as pessoas. Na verdade, o exemplo é realmente o ponto de conciliação. Seguindo na leitura, você tem a responsabilidade para pregar simultaneamente a palavra e educar as pessoas. Você deve amá-las, você deve nutrir suas vidas. Isso é responsabilidade. O que nosso Pai está dizendo é responsabilidade. É uma orientação imperativa, onde nosso Pai diz, você tem a responsabilidade, você tem que pregar a palavra e também educar as pessoas. Não adianta pregar a palavra simplesmente pelo fato de pregar a palavra, se ela não atinge o seu objetivo, que é educar as pessoas. Se eu pretendo desenvolver uma atitude de ministro que pode dar orientação para as pessoas, eu preciso ter a capacidade de pregar e essa palavra pregada, essa palavra proferida, realmente de forma contundente, de forma eficaz, educar as pessoas. E isso só vai acontecer de forma conciliada, a pregação da palavra com a educação das pessoas, a partir do momento que eu amo essas pessoas. Por isso nosso Pai disse ali, olha de novo na palavra, você deve amar essas pessoas. Você deve nutrir a vida delas. Esse é o compromisso que nós devemos ter. Esse é o papel que nós devemos desempenhar como líderes espirituais, como ministro que dá algum tipo de orientação. A questão é como ensinar sobre Deus corretamente. Você deve fazer a segunda criação. Em outras palavras, você deve criar os filhos de Deus. Você deve demonstrar o estilo de vida de Deus e seu padrão, o coração paternal. E aí, fazendo mais um parênteses, voltando lá no começo da nossa discussão, quando eu comentei, precisamos estudar teoria da educação, principalmente o aspecto primordial que é a educação do coração. Compreender, entender, encarnar, ter empatia com o coração de Deus. Porque a partir desse momento, como segundo Deus, como um co-criador junto com Deus, eu posso recriar os filhos de Deus perdidos pela queda. Eu posso realmente demonstrar a essas pessoas um estilo de vida no modelo de Deus. E assim, baseado nesse padrão, com esse coração paternal, de fato, de forma eficaz, nutrir, alimentar a vida espiritual dessas pessoas. Ao demonstrar o estilo de vida de Deus, você deve demonstrar concretamente um exemplo na sua vida. Vamos fazer um parênteses aqui? Aqui é muito poderoso o que nosso Pai está dizendo. E é uma demanda, é uma exigência. Eu não posso avançar nesse processo de conduzir e orientar a vida espiritual das pessoas sem passar inevitavelmente por esse ponto. Quando você, quando cada um de nós pretende demonstrar o estilo de vida de Deus, nós precisamos de forma concreta e eficaz, absoluta, demonstrar um exemplo na nossa própria vida. Não adianta pregar um ideal que eu não consegui substancializar na minha vida. Não adianta falar de uma família ideal que eu não consegui praticar na minha casa. Não adianta falar de um relacionamento conjugal que eu não consegui estabelecer na minha vida. Não adianta falar sobre a educação dos filhos se eu não conseguir fazer isso na minha casa. Não adianta falar do relacionamento com os irmãos se eu não consigo ter relação adequada com as pessoas ao meu redor. Enfim, todos os aspectos que nosso Pai demanda de nós como seres humanos no aperfeiçoamento das 4 grandes realidades do coração, os 4 grandes reinos do coração, isso tem que se tornar realmente um exemplo, não pode ser um discurso vazio que não permite alcançar nenhum peso na mente, no coração e no espírito das pessoas para quem eu estou proferindo qualquer tipo de ensinamento ou qualquer tipo de educação. Seguindo a palavra do nosso Pai, ele diz, quando se coloca no púlpito depois disso, você deve somente falar sobre a palavra de Deus. Vamos ler de novo isso daí? Vamos lá, acompanha comigo ali. Quando você se coloca no púlpito, depois de ter demonstrado um exemplo de vida, da prática daquilo que você está pregando, aí você vai falar o quê? Você deve somente falar a palavra de Deus. A fim de fazer isso, você deve ser um corpo ressoante de Deus. Vamos seguindo a palavra? O próximo item dentro desse contexto ali do estudo de ministro como uma figura exemplar, o segundo item a gente tem como título ministro que demonstra um padrão. Percebe que o que a gente está falando vai se sobrepondo de forma cumulativa? Não são coisas desconexas. Na verdade, está tudo formando um conjunto.
Quando eu falo anteriormente ali de estabelecer o exemplo, agora eu percebo que esse exemplo acaba se tornando um padrão. Por isso o ministro tem que se tornar alguém que demonstra um padrão. E nosso Pai diz, a palavra fala, ao invés de fazer suas atividades da igreja para conquistas materiais, você deve conduzir atividades centrando na fé. São muitas as pessoas que hoje se dedicam a atividades da igreja simplesmente pensando na remuneração, na conquista material, por vezes até mesmo no reconhecimento pessoal, num título, numa posição hierárquica. Isso está errado, nós devemos, o nosso Pai está falando, está claro ali na palavra. Você deve conduzir atividades centrando na fé. Qual fé? Na fé do ideal que nós buscamos. A fé que esse ideal vai virar substância. A fé que eu trabalhando vou construir com a minha contribuição, com a minha peculiaridade, com a minha individualidade, esse ideal. É isso que tem que ser o nosso motivador. Não conquistas materiais ou qualquer outro reconhecimento. Muitas pessoas hoje estão na igreja simplesmente pelo sentimento de pertencimento. Eu faço parte desse grupo, faço parte aqui daquele grupo. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Isso realmente é o motivador? É isso realmente que vai manter a nossa fé? É isso que realmente vai construir o Tionilguk? O nosso Pai segue dizendo, líderes regionais não podem promover progresso a menos que possam demonstrar um exemplo em sua vida de fé e estabelecer o fundamento para educar os membros. Esse trechinho já faz a gente ter outra reflexão. Olha o que nosso Pai está dizendo. Líderes regionais não podem promover progresso a menos que possam demonstrar um exemplo em sua vida de fé e também estabelecer o fundamento para educar os membros. Aí a pergunta é, aquilo que nós já estudamos na sala virtual anterior falando sobre regras do líder espiritual. Por que a nossa igreja não cresce? Por que a igreja não cresce? Por que o nosso movimento não cresce? Por que as nossas comunidades muitas vezes estão em declínio e em decrescimento? Porque nós não conseguimos demonstrar um exemplo em nossa vida de fé, nós não conseguimos estabelecer um fundamento vitorioso para educar os membros. E aí a gente vê as pessoas tendo confusão, às vezes também enveredando em conflito, entrando em discussões, enfim, em todo tipo de problema que hoje nós nos deparamos por conta exatamente do quê? Da falta de capacidade de demonstrar um bom exemplo na vida de fé. E vida de fé não se atém apenas ao aspecto religioso de cumprir os ritos e formalidades da nossa igreja, mas principalmente naquilo que diz respeito a cumprir o estilo de vida unificacionista, de família abençoada, como esposo, esposa, formando casal, de pais e filhos no contexto mais amplo da família, a própria relação entre irmãos dentro da família, irmão mais velho, mais novo, irmão, irmã, enfim, todas essas 4 grandes realidades do coração que depois vamos aplicar na nossa vida cotidiana, na nossa vida social. Seguindo na palavra, o nosso Pai diz ali na leitura, um líder não é alguém que pode dar ordens, mas alguém que pode demonstrar o exemplo e estabelecer o fundamento em benefício das pessoas. Em outras palavras, esse é o tipo de pessoa que Abel deve ser. Cabe um parênteses aqui? Cabe, né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Um líder não é alguém que pode dar ordens. As pessoas acham que ser líder, que ter uma posição hierárquica, automática e naturalmente as transformam em Abel, em figura central. E aí fica um parênteses, né? Fica a sugestão para você ler ou estudar, assistir a sala virtual que tem como tema a teologia da figura central. Mas aqui o nosso Pai vem e fala exatamente aquilo que a gente numa sala inteira teve que explicar e argumentar para poder fazer as pessoas entender que líder é líder, posição hierárquica é posição hierárquica, Abel é Abel, figura central é os verdadeiros pais, e essas posições são estanques e mutuamente excludentes. Não necessariamente pelo fato de eu ter uma, eu já tenho a outra de forma natural e espontânea. Não. E ali o nosso Pai diz, né, que primeira característica quando você é líder, você precisa entender que não é alguém que dá ordem. O líder não é aquele que fica sentado mandando o outro fazer. Não é aquele que fica dando ordem, vai lá e faz isso, faz aquilo. O líder é aquele que vai na frente e faz primeiro. Ele demonstra um exemplo. Não é isso que a gente acabou de falar na palavra do nosso Pai? O tema anterior que a gente estava dizendo não é isso? O ministro tem que ser um exemplo? E agora nós estamos falando que ele tem que demonstrar um padrão? Então, para você liderar, você tem que demonstrar o exemplo, estabelecer o fundamento e as pessoas se sentirem motivadas pelo caminho que você trilhou e os benefícios que isso trouxe ao longo desse caminho. É isso que realmente significa ser líder. Seguindo a leitura, somente então você pode se tornar um representante de Deus e alguém que pode dar em nome dele. Olha que interessante, hein? Vamos ler esse trechinho de novo? Somente então você pode se tornar o representante de Deus e alguém que pode dar em nome dele. A gente comumente tem essa característica ou essa ideia equivocada de achar que o fato de ter uma posição hierárquica simplesmente já me torna automaticamente um representante de Deus, alguém que em nome de Deus pode dar orientação, pode dar instruções, pode dar correção, repreensão. Na verdade, o nosso Pai está dizendo muito claramente, né, que você precisa se tornar o representante de Deus e alguém que pode dar em nome dele. De que forma? Simplesmente tendo uma posição hierárquica?
Não. É o que nosso pai acabou de dizer ali atrás. Demonstrar um padrão, demonstrar o exemplo, mostrar a qualidade de vida na sua vida de fé. Seguindo a leitura, essa é a razão pela qual dizemos que a posição de Abel é onde uma pessoa pode dar em nome de Deus. Alguém na posição está destinado a receber ou dar? Dar, obviamente. Qual é a posição que está destinada a receber? É a posição de Caim. Você tem certeza sobre isso? As pessoas disseram sim. Então, se o líder está em débito com seus membros, o grupo ou organização se desenvolverá? Deus o abençoaria? Deus estaria com ele? As pessoas respondem não. Por quê? Por que não? É porque esse não é o princípio, porque esse não é o princípio. Assim, Abel deve estar protegendo o princípio e trilhando o caminho do princípio para sempre. Nesse ponto, Satanás não pode invadir. O que o nosso pai falou no meio do texto aí? Vamos dar uma olhadinha? A pessoa que dá é quem? Abel. Está ali no texto. Alguém na posição Abel está destinado a receber ou dar? Dar. E quem está destinado a receber? Caim. Quando você tem uma posição hierárquica, quando você está exercendo, entre aspas, uma liderança, quando você tem pessoas sob seu cuidado, você espera dar ou você espera receber? Por que a gente pergunta isso? Porque, de acordo com a explicação do nosso pai, isso é uma simples forma para definirmos quem é Abel e quem é Caim. Muitas vezes a gente está numa posição achando que está em nome de Deus, falando em nome de Deus, representando Deus, dando em nome de Deus, mas nós estamos apenas esperando receber. E aí passamos quase que sem perceber para a posição Caim, agindo como Caim e ostentando o título de Abel. Fazendo pose de Abel, mas agindo, pensando, sentindo como Caim. Isso é o que nosso pai está explicando. Vamos seguir na leitura? Terceiro e último item dentro desse tema ministro como uma figura exemplar. Esse tema tem o título Você deve demonstrar para as pessoas Deus e os verdadeiros pais. Então, para que você seja exemplar, para que você tenha sido um guia, demonstrado exemplo, você agora precisa, por conseguinte, demonstrar para as pessoas Deus e os verdadeiros pais. Vamos à leitura? Devemos até mesmo ressuscitar o comunismo em declínio. O que é ressurreição? Ela ocorre quando pais chegam e liberam as pessoas. Quem libera Abel? Quem impede Abel de ser assassinado por Caim e o libera? Não é ninguém mais além de Deus e os pais. Você deve entender isso. Quem pode ousar intervir quando o irmão mais velho está tentando matar o mais jovem? O arcanjo e o irmão mais velho se tornam unidos e tentam matar o irmão mais jovem. Os únicos que podem, de fato, salvá-lo são os verdadeiros pais e Deus. Esta é a conclusão óbvia derivada baseada na perspectiva do princípio. Assim, quem deve salvá-lo? Quem deve salvá-lo? É Caim ou é Abel? É Abel que salva Caim? Caim salva Abel? Ou são os verdadeiros pais que salvam tanto Abel quanto Caim? Quando nós falamos em ter um coração paternal, em ter um coração de pais, em seguirmos o guia, o modelo, o exemplo dos verdadeiros pais, nós devemos então nos preocuparmos em ser Caim e Abel? Essa é a nossa preocupação? Caracterizarmos, conceituarmos, categorizarmos as pessoas entre Caim e Abel? Ou realmente buscarmos desenvolver o coração de pais, que se preocupa com todos indistintamente, buscando salvar os bilhões de pessoas do mundo, amando os bilhões de pessoas do mundo, agindo em benefício em função da salvação de todos esses bilhões de pessoas do mundo? Interessante essa reflexão, né? Muitas vezes nós ficamos debatendo Caim e Abel, presos nesse modelo Caim e Abel, e esquecemos que nós agora estamos vivendo a era dos verdadeiros pais, de céu, terra e humanidade. Seguindo na leitura, nosso pai diz, portanto, todos serão liberados desde que entendam Deus e os verdadeiros pais claramente. Eles viverão novamente, as pessoas viverão novamente, e é nossa responsabilidade, é minha, é sua, é nossa responsabilidade, demonstrar para as pessoas Deus e os verdadeiros pais. Assim, vocês devem demonstrar Deus e os verdadeiros pais. Contanto que você possa se tornar a prova viva que pode demonstrar Deus e os verdadeiros pais, todos serão liberados. Todos serão liberados. Você entende? Está entendendo? É através da nossa atitude de demonstrar para as pessoas Deus e os verdadeiros pais. Deste modo, quando alguém se agarra nessa pessoa, estará também segurando em Deus e nos verdadeiros pais. As pessoas serão atraídas para essa pessoa porque sua mente original entende isso. É através do coração dos verdadeiros pais, é através de nós demonstrarmos para as pessoas Deus e os verdadeiros pais, é que de fato, de forma verdadeira, de forma eficaz, nós nos tornaremos líderes espirituais. Nós estaremos aptos a orientar a vida espiritual das pessoas. Seremos ministros capazes de dar orientação para a vida espiritual de todas as pessoas, independente de qual posição, qual nível acadêmico, financeiro, qual a raça e o idioma que essa pessoa e que as pessoas possam ter.
Esse era o conteúdo que eu queria discutir com vocês hoje. Nessa tela vocês podem ver aí um resumo daquilo que a gente estava discutindo quando estivermos falando sobre o capítulo 5 do livro O Caminho do Líder Espiritual, com o tema ministrar e dar orientação. Especificamente falando sobre a atitude do ministro quando dá orientação. A primeira parte nós falamos sobre o ministro que deve derramar lágrimas. Também dissemos que o ministro deve se tornar preocupado e também ser uma pessoa que tem zelo. Depois comentamos sobre o ministro estar na posição paternal, desenvolver e aprimorar o coração de pais. Falamos um outro tema, o ministro como alguém que orienta, ou seja, o ministro como guia. E por fim, ministro como uma figura exemplar, fechando todo esse contexto. O ministro deve estabelecer o exemplo, deve demonstrar um padrão e, por fim, deve demonstrar para as pessoas Deus e os verdadeiros pais. Esse era o conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!